com a doutora Luciana, com muitas informações importantes. Doutora Luciana é doutora em naturopatia clínica e dietoterapia, vai estar passando muitas informações sobre a parte nutricional. Grata, doutora Maria Valente. Então, gente, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês e a gente vai falar hoje dessa modulação do sistema glandular e vai trabalhar o tema como uma chave, né? A nutrição sendo uma chave para que nós possamos resolver problemas metabólicos que, de algum modo, são problemas complexos, né? E muitas vezes crônicos. A vida toda a pessoa passa por determinados problemas e não consegue identificar como é que eles estão surgindo, né? Por que é que eles existem e como é que faz para resolvê-los. O diferencial desses produtos, porque o diferencial deles é a tecnologia, como vocês já sabem, de micelização, que ela converte as moléculas grandes de gordura, as moléculas lipídicas, em partículas tão pequenas que ficam até 50 vezes menores do que uma hemácia, um glóbulo vermelho. Eu vou fazer uma comparação para vocês. Eu tenho aqui uma hemácia, veja como ela é grande, em comparação com uma molécula micelizada, que seria cerca de 50 vezes menor que um glóbulo vermelho. Veja bem, uma molécula deste tamanho aqui, ela não encontra resistência nenhuma para ser carreada pela hemácia, porque a função da hemácia, do nosso sangue, é levar os nutrientes para os órgãos, é entregar essas vitaminas, esses minerais para o órgão. Com uma molécula tão pequenininha como essa, não encontra resistência, diferente de outros suplementos, que às vezes tem até uma composição maravilhosa, sensacional, mas ela não consegue ser quebrada nesse nível para ser carregada tão facilmente pelos glóbulos vermelhos. Veja bem, o Paulo falou aqui assim que eu vi a paixão dele no primeiro dia ao falar dos produtos, né? Você sabe um pouco da minha história, grato por sua vida e sua família. Eu também sou muito grata a você, viu, Paulo? Eu já deixo gravado aqui meu reconhecimento, minha alegria por ter conhecido você e você ter me apresentado essa linha, que para mim fez e faz a diferença, viu? Você realmente é um instrumento de mudança na vida das pessoas de bênçãos, né? Então, assim, para vocês compreenderem, assim, eu sei que todo mundo aqui já tem mais ou menos essa vivência, mas de repente, se tiver alguém que esteja vendo pela primeira vez ou ainda não compreendeu direito o que é a micelização, eu quero comparar aqui, mais ou menos. Então, assim, eu tenho uma molécula de gordura, molécula lipídica, lipídio é gordura, eu tenho uma molécula grande aqui de lipídio. Essa molécula, ela precisa entrar aqui nessas células, nesses enterócitos intestinais. Elas precisam entrar aqui para serem levadas para o sangue, para o nosso organismo inteiro. Então, o que acontece? O nosso organismo, através dos sais biliares, de enzimas, vão dividir essa molécula que é grandona em pedaços, em moléculas menores, e formam uma emulsão, que é isto aqui. Ocorre que isto aqui também é quebrado novamente, que essa emulsão, oriunda dessas moléculas lipídicas, são transformadas em micelas. O nome é micela. É um nome do produto de toda essa digestão que o nosso corpo naturalmente faz. Ocorre que, às vezes, o que acontece? Você não tem ácido clorídrico suficiente, você não tem lipase, que é uma molécula, é uma enzima que quebra os lipídios, suficiente para quebrar os lipídios, você não tem amilase suficiente, você não tem proteína, você não tem as enzimas suficientes para formar essa emulsão, para transformar isto aqui em emulsão e para transformar essa emulsão em micela. A micela seria esse pontinho aqui. Veja que esse pontinho tão pequenininho aqui, ele não encontra resistência para entrar nas células intestinais. Acontece também, às vezes, viu, doutora Maria Valente, que eu acho que é um dos problemas mais comuns hoje em dia, é o uso de remédios à base de inibição da bomba de prótons, como os omeprazóis da vida, os prazóis da vida. Então, nós temos células que elas têm a borda em escova, como essa que nós estamos vendo aqui, ó, como se fosse uma escovinha mesmo, que elas se movimentam e elas recepcionam essas micelas. Quanto mais longa ela tiver, melhor. O que o omeprazol faz? Ele corta, ele vai deixando essas bordas cada vez menores. E a superfície de absorção vai ficando cada vez mais comprometida. Então, o que acontece com um produto como esse da OmniLife?
A micela já tá, ele já vem encapsulado nas moléculas de água de forma tão pequenininha que ele entra sem a menor barreira, sem a menor dificuldade. Então, depois disso, a gente vê a questão do aproveitamento dos nutrientes. Eu não requer uma digestão. Por quê? Porque ela já vem pronta, ela já vem, entre aspas, digerida, pronta, vem no último estágio da digestão, que é a micela. De modo que o percentual de absorção pode chegar a 99%. Gente, isso é sensacional. Onde é que você vê isso, né? Você compra um produto, qualquer produto que você veja no mercado, é muito raro você chegar um produto, chegar né, garantir esse nível de absorção. Os efeitos também são muito rápidos, entre 5 e 10 minutos. Por quê? Porque veio em forma de micela, é bem pequenininho, então rapidamente ele é absorvido. E ele vem numa proporção balanceada, e isso também pode servir de um argumento para vocês que estão trabalhando e que estão repassando esse conhecimento. Às vezes a pessoa diz assim, ah, nossa, mas a composição de tal vitamina é tão baixinha, eu tomo 10.000 unidades internacionais dessa mesma vitamina todos os dias. Aí, qual é a resposta que você tem que estar preparado para dar para o seu interagente? Você diz o seguinte para ele, e é algo também que você deve perceber com os seus próprios suplementos alimentares que você tem em casa. O teu organismo consegue aproveitar essas 10.000 unidades internacionais? A proporção ela está adequada com os outros suplementos alimentares? Lembra que mineral é como se fosse um quebra-cabeça, eles se encaixam. Eles precisam uns dos outros para serem absorvidos. Então, às vezes, se falta essa pecinha aqui e não encaixa direito, não vai funcionar. E, na verdade, o objetivo todo é que você restabeleça a harmonia, o equilíbrio do metabolismo, da vitalidade, da energia, da saúde como um todo. E aí, no final das contas, eu quero deixar o alerta geral de que os suplementos a gente nunca trata, não se trata de remédio, e eu nem gostaria que fosse, e eu nem mostro para as pessoas como seja um remédio, porque não se trata de remédio. Remédio remedia, não resolve nada. Remédio trata de sintoma, os suplementos, o nutriente, ele vai na causa. Então, muitas vezes, o diabetes, por exemplo, o diabetes é uma doença carencial, é uma doença nutricional. Você vai dar remédio por quê? Vai remediar o quê? Se não há remédio para algo que não teve como causa um problema que pode ser resolvido alopaticamente, quimicamente. Então, você dá ao seu corpo o que ele precisa, normalmente nutrientes que apoiam o bom funcionamento do organismo. Bom, a, a minha apresentação é essa, assim, eu acho muito apropriado, viu, Maria Valente, assim, esse slogan da OmniLife, para mim, é algo que conquista também, porque é gente que cuida de gente, OmniLife cuidando das pessoas, porque o foco tem que ser sempre as pessoas, né?